Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao conteúdo final. A gente vai estar finalizando o conteúdo de entropia. Então, em 3 aulas atrás, eu comecei a discutir com vocês o conteúdo de entropia. Na primeira aula, eu falei que o conteúdo de entropia estava relacionado a eventos ou a processos irreversíveis, e cheguei até a mencionar que, diante disso, a entropia era até usado como uma seta temporal de acontecimento dos nossos eventos, né? Depois nós definimos matematicamente o conceito de entropia, calculamos a entropia para alguns processos reversíveis e na nossa última aula vimos como é possível calcular a entropia para processos irreversíveis. Legal? Então, para fechar o conteúdo de entropia, hoje nós vamos falar sobre duas formas que nós temos de enunciar a segunda lei da termodinâmica. Essas formas elas remetem a duas máquinas, né? A nossa máquina térmica, que nós conhecemos, que transforma a quantidade de calor em trabalho, e o nosso refrigerador, que retira calor de uma fonte fria e joga para uma fonte quente. Esses enunciados são os enunciados de Kelvin e o enunciado de Clausius. Então, vamos ser direto. Eu vou escrever aqui o enunciado de Kelvin e faço a explicação. Bom, então o nosso enunciado de Clausius, tá? Ele diz o seguinte: é impossível realizar um processo cujo único efeito seja transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Vamos então destrinchar esse enunciado aqui. Primeira coisa que nós temos que perguntar: é possível transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente? Sim, é possível. Lógico que é possível. Se não fosse possível, nós não teríamos os nossos aparelhos refrigeradores, como por exemplo a nossa geladeira, o nosso freezer ou o nosso ar-condicionado. Ok? Então, o que está dizendo o enunciado de Clausius? O enunciado de Clausius, a gente tem que prestar muita atenção, que ele diz que é impossível realizar um processo cujo único efeito. Ou seja, quando ele fala cujo único efeito, tá? Eu digo ele fala, certamente essas não foram as palavras que ele usou, cada livro didático coloca o enunciado de uma forma, mas o conteúdo, o entendimento é sempre o mesmo, ok? Então, quando ele diz cujo único efeito, ele está remetendo a processos que sejam espontâneos, ou seja, de uma forma espontânea. Então, seria possível um processo espontâneo cuja transferência de calor se desse do corpo mais frio para o corpo mais quente? Não, não seria possível. E por que não seria possível? Caso isso fosse possível, nós estaríamos violando o que nós estamos chamando de segunda lei da termodinâmica, e que é a lei que nos diz que para um sistema, a entropia desse sistema, se o processo for reversível, a entropia permanece constante, ela é igual a zero. Se um processo for irreversível, ela é sempre maior do que zero. Ela estaria então violando essa lei. Por quê? Vamos entender o porquê. Bom, então imaginemos que nós tenhamos aqui um refrigerador. Então nós temos um reservatório quente a uma temperatura T2. E nós temos, compondo o diagrama do nosso refrigerador, um reservatório frio a uma temperatura T1. E entre os meus reservatórios, né, nós dissemos que existe aqui a minha máquina. Esse cara aqui é o meu refrigerador. E o que o enunciado está dizendo é o seguinte: ele vai pegar uma quantidade de calor a uma fonte fria
e eu vou colocar aqui em módulo Q, tá? Mas nós sabemos que se nós formos taxar o Q1, que é o calor referente à fonte fria, ele é positivo na minha máquina, porque ele está sendo absorvido pelo meu sistema, ok? Então vamos deixar aqui, a gente pode escrever aqui Q1 positivo. Então ele está pegando, o meu refrigerador está pegando calor do meu reservatório frio e vai jogar essa mesma quantidade de calor no meu reservatório quente. É isso que está dizendo. Está aqui no meu reservatório quente. E essa quantidade que sai do meu refrigerador é um calor liberado, então ele é um calor, uma quantidade de calor negativa. E é isso que acontece, que ele está dizendo no enunciado. O que nós temos na nossa casa e nosso refrigerador é o que? É a realização de um trabalho para poder retirar essa quantidade de calor. Mas o enunciado diz, cujo o único efeito seja transferido do corpo mais frio, que é o meu reservatório frio, para o corpo mais quente, que é o meu reservatório quente. Okay? Então, como que ficaria as variações de entropia do nosso sistema? Então, vamos chamar esse cara aqui de 1 e vamos chamar de 2, tá? Deixando assim. Vamos chamar aqui 2 e esse aqui de 1, para remeter T1 e T2, tá? Então, vamos calcular as variações de entropia nos nossos estados. Ou do nosso sistema, desculpa. A variação de entropia do sistema. Ela vai ser, então, vamos chamar aqui de um delta S de 1, que vai ser essa minha quantidade de calor Q1, vou colocar aqui, dividido pela temperatura T1. Mas como essa minha quantidade de calor Q1 ela está sendo retirada, então ela é positiva, ok? E a minha quantidade de calor Q2, né, que está entrando no meu sistema, ou a gente pode analisar o meu reservatório, ele está perdendo calor, então a gente pode colocar um sinal de 1, ok? Então esse cara aqui está perdendo entropia. E a variação de entropia de 2, é esse meu reservatório, ele vai ser em módulo o calor dividido por T2. Repare só uma coisa, a minha quantidade Q de calor, ela é a mesma para os dois reservatórios, porque a quantidade de calor que ele retira do meu reservatório frio tem que ser igual à quantidade de calor que ele joga no meu reservatório quente. Como eu tenho a minha temperatura em 1, ela é menor do que a minha temperatura em 2, já que a temperatura em 1 é do meu reservatório frio, o que vai acontecer? Se T1 é menor do que T2, ou seja, esse cara aqui, dividido por T1, vai ser maior do que esse cara aqui, dividido por 2, certo? Então, se eu tenho T1 menor do que T2, eu vou ter que, em módulo, a variação de 1 vai ser maior que a variação da entropia de 2. E, portanto, o ΔS do universo, que seria o ΔS de 1 mais o ΔS de 2, então tem que ser igual a menos um ΔS de 1, vamos colocar assim em módulo, né? A menos um ΔS de 1, mais o módulo de ΔS de 2. E, portanto, a variação da entropia do universo, ela seria menor do que zero. O que foi estabelecido pela segunda lei da termodinâmica,
que a variação da entropia do universo ela tem que sempre aumentar para sistemas irreversíveis ou permanecer constante para sistemas reversíveis. Bom, mas é só isso que viola as leis? Ou seja, é só esse sinal negativo que faz com que o meu refrigerador milagroso não seja possível? Não, não é só isso. Se nós pegarmos ainda o estudo que nós fizemos da máquina de Carnot, nós vimos que a razão dos calores absorvidos e liberados é diretamente proporcional à temperatura desses reservatórios. Okay? Então, é impossível, né, de acordo com a teoria de Carnot, que esses calores aqui eles sejam iguais. Okay? Bom, ainda a gente pode analisar como ficaria o rendimento de um refrigerador caso isso daqui fosse possível. Será que daria certo o rendimento de um refrigerador? Então, ó, para o coeficiente de desempenho de um refrigerador, nós temos que nós podemos escrever aí o coeficiente de desempenho como sendo T2 menos T1, imaginando que esse nosso refrigerador seja um gás ideal e ele opere um ciclo de Carnot, ok? Bom, então o que a gente pode analisar no nosso coeficiente de desempenho baseado na nossa entropia? Tá? Então a nossa entropia, o ΔS, só vou chamar de ΔS, a gente colocou ali que é o ΔS de 2 menos o ΔS de 1. Então o meu ΔS seria Q2 sobre T2 menos Q1 sobre T1, o que nós podemos escrever como sendo a minha quantidade de calor Q de T2, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Ok? Então isso daqui é igual ao meu ΔS. Certo? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar esse lado e esse lado da minha equação por T2 vezes T1. Okay? Então eu vou ficar com T2 vezes T1 vezes o meu ΔS, que vai ser igual ao módulo de Q. Quando eu multiplico T2 vezes T1, esse meu membro aqui, ele vai ficar... Opa, um sinal de igual. Então, esse meu membro aqui, quando eu multiplico T2 vezes T1, vai ficar T1 menos T2. Então, a minha diferença de temperatura, T2 menos T1, ela vai ser menos T2, T1, ΔS, dividido pelo módulo de Q. Então, meu coeficiente de desempenho, ele vai ser T2 dividido por menos T2, T1, vezes ΔS, dividido pelo meu Q. Então, que ficaria o meu coeficiente de desempenho como sendo menos o módulo de Q sobre T1 de 1 sobre o meu ΔS. Ok? Então, o meu coeficiente de desempenho, olha só, ele estaria sendo uma grandeza negativa. E isso não acontece. Tá? Por que não acontece? Porque se o meu COD ele for uma grandeza negativa, ou seja, se eu tiver o meu coeficiente de desempenho menor do que zero, eu estou falando que T2 dividido por T2 menos T1 é menor do que zero. E isso só acontece se T2 for menor do que T1. Ok? Então, ou seja, se o meu coeficiente de desempenho ele for negativo, eu estou falando então que a minha temperatura
da minha fonte fria, que é a temperatura T1, é maior do que a temperatura do meu reservatório quente. E não faz sentido isso para o nosso refrigerador. Legal? Bom, então esse é o enunciado de Clausius, em que ele fala que é impossível você transferir calor de um corpo frio para um corpo quente sem realizar trabalho. O segundo enunciado, tá? 2, é o enunciado de Kelvin. E o enunciado de Kelvin ele vai remeter às máquinas térmicas. E ele diz o seguinte: então, o enunciado de Kelvin ele diz o seguinte: é impossível realizar um processo cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e produzir uma quantidade equivalente de trabalho. Qual que é a palavra aqui novamente? Único efeito. Ok? Retirar calor de um reservatório térmico e converter essa quantidade de calor em trabalho, ele é bem conhecido, isso já é uma coisa conhecida, tá? E foi o que alavancou toda a ciência da termodinâmica, que era o advento das máquinas térmicas. Então, eles retiravam calor de uma fonte quente para realizar trabalho. As máquinas realizavam trabalho a partir de uma fonte quente. Mas o que diz o enunciado de Kelvin é impossível todo esse calor retirado da fonte quente ser convertido em trabalho. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que nós sempre teremos que ter na nossa máquina térmica um reservatório frio. E esse reservatório frio vai estar indicando a energia que a gente não consegue converter em trabalho, ou seja, é aquela energia perdida na nossa máquina. Então, se nós desenharmos uma máquina térmica, a gente representa ela por um reservatório quente, a uma temperatura T2, e um reservatório frio, a uma temperatura T1. E entre os meus dois reservatórios, nós temos a minha máquina. Então, o que o enunciado diz é o seguinte: é impossível retirar uma quantidade Q de calor, ou seja, a minha máquina absorver uma quantidade Q de calor, e aqui nós sabemos que agora o meu Q2 ele é positivo na minha máquina, e converter todo esse calor em trabalho. Ou seja, o que nós não temos aqui seria o quê? Uma quantidade Q1 liberada para o meu reservatório térmico. Tá? Então, nós não teríamos isso. E por que isso torna-se impossível do ponto de vista da segunda lei da termodinâmica? É muito simples. Tá? Como que ficaria a entropia do nosso sistema? Então, a variação da entropia, ela ficaria como sendo um ΔS de 2, que agora que ele está liberando o meu reservatório quente, ele está liberando uma quantidade Q de calor a uma temperatura 2. E como ele está liberando essa quantidade de calor, isso daqui leva a um sinal de menos. Ok? E o que mais? Mais nada. Mais nada. Repare que esse meu reservatório aqui, ele não está tendo um aumento na minha entropia. Por quê? Porque o fluxo de calor que chega nele é zero. Nós não temos o fluxo de calor. Ou seja, a variação da entropia do meu primeiro reservatório térmico, que é o reservatório quente, ele não é contrabalanceado com a variação do meu reservatório frio. E, portanto, vamos colocar assim, né? A variação da entropia do universo, que é igual aí a variação de S2, ela seria negativa. E, novamente, nós não podemos ter
uma diminuição na nossa entropia. Em termos de máquinas térmicas, o que isso representa? Representa o seguinte, tá? Para uma máquina térmica, o rendimento o meu rendimento é 1 menos a quantidade de calor liberado dividido pela quantidade de calor absorvido. Então, isso daqui seria igual a 1, ou seja, é uma máquina térmica com 100% de rendimento. E nós sabemos que isso não existe. Então, essa é a implicação. Então, o enunciado de Clausius, ele coloca uma limitação com relação a processos, vamos falar assim, espontâneo. Se você quer que um processo espontâneo ele aconteça de uma maneira reversa, ou seja, no sentido contrário, ele é possível, mas não pode ser o único efeito. Então você tem que realizar trabalho. E esse é o exemplo que eu sempre costumo dizer. Se eu deixo a minha caneta cair, se eu solto ela, ela cai. Agora, a minha caneta ela pode voltar na minha mão? Aí eu posso falar, a caneta ela nunca vai sair do chão e voltar na minha mão se esse for o único efeito. Agora, se eu realizar trabalho sobre a minha caneta, ela volta na minha mão. Então, essa é a base do enunciado de Clausius. A base do enunciado de Kelvin é que quando um sistema ele absorve calor, esse calor, o sistema que absorve calor, parte desse calor ela já é perdida. E a gente considera que essa energia é perdida porque é uma energia sob a forma de agitação molecular. E a gente não consegue converter isso em trabalho. Então, todo o calor que você absorve de um reservatório quente, você não vai poder convertê-lo em trabalho. Parte dessa energia você vai sempre perder. E isso nos causa a limitação das nossas máquinas térmicas. Certo, pessoal? Bom, o que eu tinha que falar sobre os enunciados é isso. Era uma aula curta e rápida. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, me escrevam. Um abraço. Tchau, tchau.